Olá, tudo bem? Bom, hoje o assunto é curioso, interessante. Vou aproveitar essa polêmica que vocês devem estar acompanhando sobre o rombo de mais de 6 bilhões de reais no INSS. Então, o governo federal decidindo se demite ministro da Previdência ou não, e outras articulações já é, exoneraram o presidente do INSS, enfim. E pensando nessa situação, eu quero compartilhar com vocês uma história interessante. E eu vou começar com isso, primeiro, pedindo para você, se gosta do que eu estou trazendo, para compartilhar, para curtir, para comentar, para se inscrever. Meu objetivo aqui é que diariamente a gente possa falar de política, dos assuntos que estão aí, mas também que a gente possa mudar o foco e falar das nossas cidades, não só do que acontece em nível federal ou estadual. Eu vou começar aqui com essa frase do Woody Allen, que eu acho que é interessante para o que a gente vai conversar hoje. Ele disse o seguinte: os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. Não sei se você já teve essa sensação de que no Brasil parece que fazer o certo está errado. Porque quando você tenta fazer certinho, tudo direitinho, tudo implica para que isso dê errado. E aí eu vou trazer duas histórias para a gente pensar sobre as nossas cidades e situações que eu vivenciei. A primeira tem a ver com a Previdência. Não sei se vocês se recordam, mas em 2016 teve uma situação muito curiosa envolvendo a questão da repatriação. Não sei se vocês lembram disso, mas vou atualizar. Eu trabalhei em vários municípios e não trabalhava em municípios com menos de 30 mil habitantes, por conta da dificuldade desses municípios de poder organizar, às vezes, um corpo técnico, de acabar envolvendo muitas questões pessoais nas cidades, e aí fica difícil, às vezes, de conduzir um trabalho. Mas eu estava de passagem com um conhecido de uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, de passagem, saindo de Brasília, de carro, enfim. Ele comentou: não, nós vamos parar numa cidade aqui, que eu quero te apresentar um grupo de pessoas, enfim, eles ganharam a eleição, isso era novembro de 2016, e eu quero te apresentar para eles, enfim, comentei do seu trabalho, porque nas cidades eu sempre trabalhei com modelos de excelência em gestão, com a parte de profissionalizar a cidade. E quando eu cheguei, fiquei até estarrecido, porque me deparei com uma sala cheia de gente, tinha umas 40 pessoas, 30 pessoas, enfim. Estavam esperando, aguardando para a gente chegar, para eu poder falar com eles e explicar sobre o modelo de excelência em gestão e tudo mais. Era uma cidade de menos de 10 mil habitantes. Bom, eu fui pego com uma surpresa, mas já que estava lá, claro que apresentei para eles, até levaram um data show lá para passar slides, enfim. Mas o que aconteceu? Depois da apresentação, eles se interessaram, compraram a ideia de profissionalizar o município, de tornar o município uma cidade com mais qualidade de vida e principalmente resgatar o sentimento de viver e morar na cidade, porque a grande maioria das cidades do Brasil, cidades pequenas do Brasil, sofrem muito porque assim que o jovem tem a idade de estudar ou de trabalhar, acaba indo para outras cidades maiores por não ter muita oportunidade na cidade dele. Então, convencionamos, eu comecei colaborando com a transição de governo, e para atualizar, a transição de governo, ela aconteceu
contra um governo que estava saindo, e esse governo ele já estava no segundo mandato, então não poderia se reeleger, mas o aliado deles também não foi reeleito. Então ganharam contra eles e já iniciamos na transição de governo. O que foi interessante nessa situação? Pouquíssimas informações nós conseguimos obter na transição de governo, porque eles não passavam essas informações para o grupo, para a equipe de transição. E quando o governo assumiu o poder, né, o grupo assumiu a prefeitura, no dia... Antes de assumir a prefeitura, dia 30 de dezembro, já tinham saído a questão da repatriação, onde o governo fez uma campanha muito grande para as pessoas que tinham dinheiro no exterior e não estava declarado, que pudessem declarar e trazer ele para o país, pagando uma taxa muito menor. Enfim, e foi uma movimentação grande, foi um ganho muito grande para os municípios naquele ano, que estão sempre precisando de recursos para poder pagar o 13º no final do ano, enfim. Isso me referindo aos municípios menores, tá? Principalmente, que era o caso dessa cidade. E o que aconteceu? No dia 30, exatamente dia 30 de dezembro, o governo federal depositou o valor referente à repatriação. E só para vocês entenderem, o governo federal, para os municípios pequenos, é a maior receita desses municípios, os repasses do governo federal. O repasse chama FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, dependendo do tamanho do município, ele recebe um valor. E os depósitos do Fundo de Participação dos Municípios são sempre todo dia 10, dia 20 e dia 30 do mês. Se porventura cair no final de semana, eles antecipam para o dia anterior. Então, dia 10 cair no sábado, acaba sendo dia 9. Cair no domingo, acaba sendo dia 8. E, bom, o que acontece? Eles depositaram no dia 30, junto com o FPM, esse valor da repatriação. Esse município, para vocês terem uma ideia, tinha receita, na época, de aproximadamente R$1.800.000 por mês. Essa era a arrecadação do município, a média da arrecadação do município naquela época, por mês. A repatriação deu em torno de R$1.200.000. Nós tomamos conhecimento que o governo que estava saindo, que recebeu esse valor no dia 30 de dezembro, estava se organizando para gastar esse valor entre o dia 30 e 31 de dezembro. Então, o grupo de transição entrou com medidas judiciais tentando impedir, sustar cheques, contratos, enfim. No fim das contas, não conseguiu, nem judicialmente, nem informando o banco, não teve o que fazer. E o município, o gestor que estava saindo, gastou R$1.200.000 entre o dia 30 e 31 de dezembro. Passou esse período, dia 1º de janeiro, o grupo assumiu a prefeitura. A prefeitura estava sucateada, então com equipamentos muito velhos, sem cuidado. E o que foi interessante, que também não tinha dinheiro no caixa, nenhum dinheiro. Então a folha de pagamento, que deveria ser paga já no começo do ano, não pôde ser paga. Então o município, o que ele fez? Estava aguardando o repasse do Fundo de Participação dos Municípios no dia 10 de janeiro, para com esse valor fazer o pagamento do pessoal, da folha de pagamento. Mas o que aconteceu, que deixou todo mundo espantado, é que assim que o repasse foi feito, o repasse todo foi descontado. Ou seja, o governo federal descontou o valor inteiro, praticamente, do Fundo de Participação dos Municípios por conta de uma dívida que o município tinha com o INSS. O município tinha uma dívida de aproximadamente R$7 milhões com o INSS, que não pagava. O INSS fazia tempo dos servidores, e aí o município resolveu, no dia 10 de janeiro do primeiro ano do município,
governo que estava assumindo ali naquele momento, ele resolveu descontar do FPM. E eu fico pensando, pô, se o governo tem as informações que tem essa dívida de 7 milhões, ele permitiu entrar 1.200.000 reais de repatriação para o município, e sabendo que tinha dívida de 7 milhões do INSS, e nem assim eles conversaram com o sistema para poder descontar desse valor, sendo que a dívida já era antiga, inclusive a gestão que estava saindo, que ficou 8 anos no governo, contribuiu e muito com essa dívida. Então, a gente às vezes tem impressão aqui no Brasil que fazer certo aqui está errado. As pessoas corretas acabam sempre sendo prejudicadas. Bom, isso foi estarrecedor. Aí, o pessoal teve que ir para Brasília para negociar essa dívida para poder receber, e lógico que aí a folha de pagamento acabou ficando para o dia 20. Então olha só o tamanho do absurdo. Se o governo, se as informações pelo menos se comunicassem, porque não tem desculpa. Na eleição municipal não coincide com a eleição nem estadual nem federal. Então não tem como eles dizerem que estavam chegando no governo e tudo mais. Mas enfim, então isso aconteceu. Outro ponto interessante para a gente falar de transição é entender o quanto o perfil do político é um pouquinho diferente dos antigos. Eu fiz um trabalho em 2012, no estado de São Paulo, na USP, com o Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal do Governo do Estado, com o objetivo de conciliar informações e tabelas para facilitar a transição de governo. O objetivo era para colaborar com os governos que estavam deixando o poder, fazerem isso com mais tranquilidade, passarem com mais tranquilidade, para quem assumisse pudesse ter um governo mais tranquilo, entender um pouquinho melhor como que está a cidade. Para não fazer como a grande maioria que no primeiro ano de governo sempre acha poeira embaixo do tapete, esqueleto dentro do armário, enfim. Sempre tem surpresas como teve nesse caso desse município que eu citei como exemplo. Mas o que foi interessante? Foi um trabalho com 63 municípios, e dos 63 municípios, apenas 2 eram municípios que estavam, de gestões que estavam deixando o poder, o governo, e queriam fazê-lo com tranquilidade. Os outros 61 eram novos gestores, novas equipes, que queriam começar o trabalho na cidade de uma forma mais qualificada. Então, a transição, por mais que haja uma lei, ainda existe muita dificuldade para a gente entender, ainda tem muito problema. Eu já vi muitos municípios em que o primeiro dia de posse, o primeiro dia foi somente com o chaveiro para abrir as portas de todos os departamentos, porque quem deixou o governo simplesmente jogou a chave fora, todas as chaves, para que ninguém tivesse acesso. Inclusive, teve uma cidade no norte de Santa Catarina que a pessoa, além de fazer isso, apagou todas as informações dos computadores da educação, da saúde, enfim. Foi um caos. Então, sem responsabilidade nenhuma. Então, às vezes é muito difícil a gente sempre preocupado com as coisas certas, mas quem tem condição de colaborar com isso acaba atrapalhando ao invés de ajudar. E a gente sabe que no fim das contas a bomba cai nas nossas cidades. Na sua cidade, na minha e de todo mundo. Talvez com um pouquinho menos de dificuldade nas cidades maiores, mas na grande maioria das cidades do Brasil esse problema sempre persiste. Inclusive, sempre há essa discussão. O Brasil tem 5.570 municípios, é muita cidade. Por que eles não juntam uma cidade com outra? Inclusive teve um projeto que não foi para frente, mas eles queriam juntar muitas cidades que tinham menos de 5.000 habitantes, enfim. Reduzir um pouco desse número de 5.570 municípios.
Mas vamos lá. O Brasil é continental e tem uma diversidade fantástica. Só que tem uma dificuldade nisso, porque com isso também tem muita complexidade. Então é lógico que precisava estudar caso a caso. E caso a caso, o que eu quero dizer, são 5.570 municípios. O menor município em população no Brasil tem menos de 1.000 habitantes. Salvo engano, pelo menos a última vez que eu vi, um município de Minas que chama Serra da Saudade. E com menos de 1.000 habitantes, ele tem toda a estrutura administrativa para a cidade, com os cargos do secretariado, do prefeito, da vice-prefeito, dos vereadores, enfim. Então há essa discussão. Tem muitas cidades que são pequenas e às vezes não tem nem distritos rurais, que é praticamente a placa de bem-vindo na frente e no verso já está escrito volte sempre. Então, são coisas que precisam ser pensadas, mas nós temos outras situações também. Então, eu tive a oportunidade também de trabalhar em Altamira, no Pará, na região de Belo Monte, da usina de Belo Monte. E Altamira, se vocês não sabem, é a terceira maior cidade do planeta em tamanho. Altamira tem um distrito que quando eu fui para lá as últimas vezes, tinha 25.000 habitantes. Esse distrito que chama-se Castelo dos Sonhos. O distrito fica a mais de 1.000 quilômetros da sede. E Altamira é uma cidade boa, uma cidade que tem mais de 150.000 habitantes, se não me engano. Então nós estamos falando de que você vai percorrer 1.000 quilômetros, mais de 1.000 quilômetros, e você ainda está na mesma cidade. O meu estado do Paraná, se você cruzá-lo de leste a oeste, de ponta a ponta, você não chega a 900 quilômetros. Então olha o tamanho desse município. Então nesse caso desse município, talvez seria interessante pensar que esse município, esse distrito deveria se emancipar. Então, o Brasil é bastante complexo e tem muita diversidade. Mas o que eu queria trazer era justamente essa situação para vocês pensarem do que aconteceu nesse município com relação ao INSS. Então hoje, lógico, a gente, como ele está em voga, está no tema, todo mundo está acompanhando sobre essa questão da notícia de corrupção, desse rombo de mais de 6 bilhões de reais, eu quis trazer essa situação no município, porque, como eu sempre digo, o foco que nós temos que dar são nas nossas cidades. É onde tudo acontece. Então, o pessoal, às vezes, conversando comigo, ele fala assim, pô Luiz, mas parece que o que acontece no Brasil como um todo é uma cortina de fumaça para impedir que a gente enxergue o que está acontecendo aqui, embaixo do nosso nariz, nas nossas cidades. Então, para finalizar, eu espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Inclusive, se você é de alguma cidade que tem aconteceu alguma situação parecida com o INSS ou outra diferente e quiser compartilhar, por favor, comente e se inscreva, compartilhe. O objetivo aqui é trazer situações reais do que acontece na política e nas nossas cidades. Vou finalizar com a mesma frase que eu comecei do Woody Allen, que eu acho que faz sentido. Os maus, sem dúvida, entenderam alguma coisa que os bons ignoram. Então, hoje eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima.